Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo para este canal. A página Assembleano de Valor, por esses dias, postou um vídeo onde o pastor Marco Feliciano, em sua pregação, ele vai dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Eu vou colocar aqui o vídeo, você que ainda não viu o vídeo ainda, eu vou colocar aqui o vídeo para você dar uma olhada nesse trecho onde ele fala que a Bíblia não é a palavra de Deus. Geralmente a ala de evangélicos que defende essa teoria são os teólogos liberais, igrejas progressistas com seu cristianismo liberal. Diante da repercussão negativa desse vídeo, do trecho dessa mensagem, o próprio pastor Marco Feliciano, veio a público pedindo desculpa à igreja, pedindo perdão, os evangélicos, por esse posicionamento, por esta fala dele. Eu quero perguntar para você, como você entende isso? Porque essa indagação, essa questão, ela ressurge diante desse polêmico vídeo do pastor Marco Feliciano. Muitos evangélicos começaram a se indagar e se perguntar: a Bíblia realmente é a palavra de Deus? Ou ela apenas contém a palavra de Deus? Também vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, vou deixar aqui a minha opinião com base naquilo que eu entendo das Escrituras, tá bom? Antes de prosseguirmos, eu quero pedir você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o like de vocês para nos ajudar. Aqui embaixo você tem a área de comentários que você pode deixar a sua opinião, o seu comentário, que também é muito importante. Então, vou colocar aqui o vídeo onde ele fala que a Bíblia não é a palavra de Deus, o trecho da mensagem do pastor Marco Feliciano. Dá uma olhada. Lendo esse livro tantas vezes, sabe o que eu percebi? Não se escandalize. O ser que menos fala na Bíblia é Deus. A Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. As pessoas que mais falam aqui são homens inspirados por Ele. Você, se tiver a coragem de fazer o que eu fiz, pegue um caderno e vá mapeando as coisas que Deus falou. E você vai chegar a uma conclusão: Deus é quem menos fala na Bíblia. Com certeza, como ele mesmo disse, isso é um escândalo no meio evangélico. Principalmente saindo da boca de um pastor tão famoso, tão renomado, principalmente no meio pentecostal. Ele é admirado por milhares e milhares de pessoas. Ele não começou a pregar agora, ele prega há anos. E aí, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus. Ou seja, quando nós fazemos isso e dizemos isso, nós dizemos o quê? Que na Bíblia, já que ela não é a palavra de Deus, ela contém, existem trechos ali que são palavras de homens. E aí, qual é o critério que nós vamos usar? Quem é que vai determinar o que é e o que não é a palavra de Deus? Quem vai fazer esse julgamento? É aí onde entra as igrejas inclusivas, as igrejas progressistas com essa teologia liberal, onde aquilo que agrada a eles, não, isso aqui foi Deus que falou. Não, isso aqui é Deus, é a palavra de Deus. Já aquilo que confronta seu estilo de vida de pecado, seu estilo de vida que vai contra a palavra de Deus, não, isso aqui não foi Deus que falou, isso aqui é a palavra de homens, Isso aqui não foi Deus, isso aqui foi o apóstolo Paulo. Paulo mesmo fala, não, isso aqui diz eu, não o Senhor. Não, isso aqui foi o profeta que disse, não foi Deus. Então, se foi homens, não tem porquê eu fundamentar a minha vida em palavras, em doutrinas e mandamentos de homens. O próprio Jesus disse isso. No capítulo 15 de Mateus, ele disse, vocês estão, falou para os líderes religiosos da época dele, os escribas e fariseus, vocês estão invalidando os mandamentos do Senhor com preceitos humanos. Olha o perigo, olha como isso é nocivo. Será que o pastor Marco Feliciano se tornou um teólogo, um pastor liberal? Porque muitas pessoas, ao ver o vídeo da mensagem dele, mesmo depois ele vindo a público pedindo desculpa e se corrigindo, as pessoas disseram que não, ele sabia exatamente o que estava falando. Conforme você vê a mensagem, a convicção e a firmeza que ele fala, não é uma palavra que ele errou, uma frasezinha. Ele está ali expondo um pensamento. E aí as pessoas disseram que não, ele sabia exatamente o que ele estava falando. E por conta da repercussão negativa, a pressão que ele ia sofrer,
para não ser cancelado, que é o que acontece hoje em dia, quando um famoso dá mole, seja no meio secular, seja no meio cristão. Então, para não sofrer um cancelamento, então ele veio a público e pediu desculpas. Será? Eu não sei. Eu estou querendo acreditar que ele realmente falou uma besteira, né? E veio a público pedindo desculpa. E por que eu falo que estou dizendo aqui que ele falou uma besteira? Porque a maioria acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Não, porque a própria Bíblia, ela se defende. Ela mesma afirma que as Escrituras é a inerrante palavra de Deus. E antes de eu colocar o vídeo do pastor aqui se desculpando, eu quero ler aqui rapidamente com vocês alguns textos da própria Bíblia, onde ela mesma diz que ela é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Vamos dar uma olhada nesses textos rapidinho? E o primeiro texto que eu quero ler com vocês é o mais conhecido, é o mais citado. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Olha o que o texto diz. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aí alguém vai dizer assim, não, mas aí quando o Paulo está dizendo isso para Timóteo, Paulo está se referindo ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento, né, o cânon do Novo Testamento ainda não estava fechado. O Novo Testamento ainda estava sendo construído, principalmente as próprias cartas do apóstolo Paulo, como essa a Timóteo. Então Paulo aqui está se referindo ao Antigo Testamento, quando ele fala das Escrituras aqui. Bom, de fato, eu creio que quando Paulo está falando de toda a Escritura aqui, ele se refere ao Antigo Testamento. Bom, então ele está se referindo à maior parte da Bíblia, porque o Antigo Testamento contém o maior número de livros da Bíblia. São 39 livros dos 66. Já prova aqui que mais da metade da Bíblia foi inspirada por Deus. Isso para aqueles que dizem que Paulo está se referindo só ao Antigo Testamento. Mas vamos a outro texto. 2 Pedro 1,20. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse texto aqui, então, é fatal, né? Para destruir essa ideia, esse pensamento de que a Bíblia não é a palavra de Deus. Porém, muitos ainda vão dizer, não, Pedro está citando aí o Antigo Testamento, quando ele fala das Escrituras aqui. Olha o que o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, fala do apóstolo Paulo, das cartas que Paulo escreveu. Olha o que Pedro fala. E aqui já não é mais Pedro falando do Antigo Testamento. Paulo está falando do Novo, das cartas que Paulo escreveu. Olha o que ele diz. E considere a longanimidade do Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Esse texto aqui é fundamental, nos prova terminantemente que a Bíblia é a palavra de Deus. E ele põe as cartas do apóstolo Paulo no mesmo nível, em pé de igualdade com todas as outras escrituras. Está muito claro isso aqui no versículo 16. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são estáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras. Ou seja, Pedro está colocando as cartas paulinas em pé de igualdade com as outras escrituras, ou seja, com o Antigo Testamento. E aí eu vou dizer, não, isso não é palavra de Deus, isso não foi Deus quem disse. Pedro está dizendo aqui, a ponto difícil de entender. E aí aqueles que não aceitam deturpam. Para quê? Para a sua própria destruição. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios,
Ele diz isso aqui, ó. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo para vocês. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Já no final da carta, Paulo diz isso. Ó, vocês que são profetas aí, vocês são espirituais, se acham espirituais, entendam que o que eu estou escrevendo aqui para vocês é mandamento do Senhor. Por esse texto que nós estamos lendo aqui agora, de Coríntios, Paulo deixa claro que tudo que ele estava escrevendo era mandamento do Senhor, palavra do Senhor. Tem uns liberais aí que falam, eu não acredito que a Bíblia é palavra de Deus, porque já está escrita há mais de 2000 anos e ao longo dos séculos ela foi adulterada. A Bíblia Sagrada é o livro mais antigo. De todos os escritos antigos, a Bíblia, unicamente a Bíblia, é o único livro que possui milhares de cópias de manuscritos. Milhares, não é 5, 10, 20, não. Milhares de cópias de manuscritos. Como conseguiriam adulterar tantas cópias assim? Bom, e aí diante dessa repercussão negativa do pastor Marco Feliciano, né? Aí não teve outro jeito. Ele veio a público e graças a Deus por isso, isso é louvável, né? Graças a Deus que ele fez isso e pediu desculpa à igreja. Veja o que ele diz. Meus irmãos, a paz do Senhor. Alguns amigos muito queridos me enviaram um recorte de um vídeo de alguns segundos onde eu me expressei muito mal. Acabei tentando construir um pensamento durante uma pregação e errei. Eu até pensei que era uma montagem quando assisti o vídeo, mas não era não. Era eu mesmo, há um ano atrás, num culto, tentando explicar sobre Deus falar em primeira pessoa na Bíblia. Que as partes que ele fala diretamente são curtas e incisivas, tipo, eu sou o que sou, eu faço, eu estou contigo. E que há textos bíblicos em que Deus não fala em primeira pessoa. Errei o raciocínio, falei uma asneira, uma besteira, uma idiotice, dizendo que a Bíblia não é, mas que ela contém a palavra de Deus. Pior, gente. Falei e nem percebi. E como ninguém no momento me deu um toque ou me questionou, passou batido. Isso foi há um ano atrás. Quem fala todos os dias como eu não está livre de deslizes. E quem desliza tem que se desculpar. Por isso eu peço desculpas. Foi um erro que passou despercebido. Eu creio, ensino e prego há mais de 30 anos o que está escrito em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Deus fala em primeira pessoa poucas vezes, mas em todas as demais vezes ele fala através dos seus servos inspirados por ele. E não há espaço para dúvida. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Mas eu aproveito aqui para deixar uma reclamação ao site Assembleianos de Valor, na pessoa do Ramon. Ramon, embora eu não goste da imprensa secular, porque ela me persegue há anos e distorce o que eu falo, embora eu não concorde com tudo que o site Fuxico Gospel posta, eu os respeito. Pois tanto a imprensa secular quanto o Fuxico, quando vão postar qualquer coisa sobre mim, eles entram em contato antes e me dão o direito de contar a minha versão. Isso se chama ética. Já a Assembleianos de Valor e o Ramon, que tem o meu contato pessoal, não fizeram. Não me deram a chance de explicar. Eu fico pensando com qual intuito publicaram. Seria para ganhar cliques, destruir minha reputação, me taxar de herético? Ou pelo simples prazer, como dizem por aí, para colocar fogo no parquinho? Bem, não importa o motivo. Postaram, não me deram o direito de explicar, foram maliciosos, malvados, foram maus e perversos, não foram profissionais. E eu deixo aqui o meu repúdio a publicações como esta, que são feitas para destruir pessoas de bem. E a todos que fazem o mesmo para alavancarem suas mídias sociais. Quem assim o faz, age de maneira covarde. Termino invocando a palavra Tiago 3:2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Eu não sou perfeito, tropecei em minhas palavras e mais uma vez peço que me perdoem em nome de Jesus. Ficarei mais atento daqui para frente. Compartilhem este vídeo. Um abraço. Eu sugiro que o Marcos Feliciano, como ele é pregador itinerante, está sempre pregando, que ele faça uma mensagem cujo tema da mensagem e todo o conteúdo ele vai discorrer provando que a Bíblia é a palavra de Deus. Seria uma benção se ele fizesse isso, né? Seria muito bom. E eu termino dizendo o que Jesus ensinou aos seus discípulos quando ele ressuscitou, estava prestes de ser assunto aos céus. Jesus reuniu os discípulos e disse, olha, ide por todo mundo fazendo discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as, né, a guardar tudo aquilo que eu vos ordenei. Ou seja, tudo aquilo que os discípulos passaram para frente, ensinaram às pessoas, foi aquilo que
que o Senhor Jesus ordenou a eles. Foi aquilo que o Senhor Jesus ensinou para eles. Jesus ensinou para eles e eles passaram esse ensino adiante. Mais um texto que prova que a Bíblia é a palavra de Deus, que os discípulos não falaram nada de si mesmo. Tudo que eles ensinaram, tudo que eles falaram foi ordem e ensinamentos do próprio Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, eu fico por aqui com esse vídeo. Deus abençoe a vida de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do vídeo, da fala do pastor Marco Feliciano. Se não inscreva no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like para nos ajudar. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Querendo Deus.